de churros invertido, você já fez? Já ouviu falar? É um bolo simplesmente bem fácil de fazer, que fica muito gostoso, porém tem sempre aquele pulo do gato que faz toda a diferença. E eu, como sempre, conto tudo pra você aqui nesse vídeo. Agora, bora aprender! Para fazer o nosso bolo de churros invertido é super simples, porém tem alguns pulos do gato que faz toda a diferença. E já começamos falando sobre a forma. Uma das coisas que faz muita diferença na hora que a gente for untar a forma. Nós vamos usar margarina ou manteiga, tá? E aqui a gente vai ter que ter aquele coração de vó, sabe aquele coração de vó que é farto? Então a gente vai colocar bastante margarina aqui, sem miséria, porque isso vai garantir que depois a gente consiga desenformar o nosso bolo sem dor de cabeça, tá? Então aqui eu vou pegar a margarina e vou colocar uma colher bem cheia, tá? E aí a gente vai passando com um papel toalha, não tirando muito excesso, porque tem que ficar realmente uma camada bem grossa, tá? Porque isso que vai garantir que depois o nosso bolo, na hora de desenformar, não dê dor de cabeça. Então coloquei 2 colheres aqui, bem cheia, tá? Essa aqui é colher de chá. E aí agora com o papelzinho eu vou pegar e vou untar toda a forminha. Se você usar margarina, é legal você usar ela bem geladinha, tá? Se usar manteiga, tira um pouquinho antes para ela ficar um pouquinho mais macia para facilitar aqui esse processo. Forma untada e repara que eu realmente passei bastante margarina, tá? Tá uma camada bem generosa. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui o leite condensado. Então peguei aqui o leite condensado e vou colocar todo o leite condensado aqui na forma. Tenta colocar bem no fundo da forma mesmo, para que não pegue muito nas laterais, tá? Val, acabou sujando um pouquinho, não tem problema. Só tenta colocar a maior parte bem no fundo mesmo, para não sujar muito a lateral, tá? Então aqui eu coloquei todo o leite condensado e agora a gente começa já com os segredinhos, né? Com aquele pulo do gato. E qual é esse primeiro segredinho? É levar agora a nossa forma, assim, do jeitinho que está, para o freezer ou para o congelador por 10 minutos. Mas por que isso, Val? Porque nós vamos fazer a massa do nosso bolo de churros e nós vamos colocar aqui em cima do leite condensado. Se a gente não tiver o nosso leite condensado firme, a massa vai se misturar com o leite condensado. E a gente quer bem definido depois, na hora que estiver assadinho e na hora que a gente for desenformar, a camada do nosso leite condensado cozido e a camada do bolo, porque é isso que deixa o nosso bolo ainda mais bonito. Então agora eu vou levar para o nosso congelador. E enquanto a nossa forma está no congelador, eu já aproveitei e fui separando todos os ingredientes para fazer a nossa massa. E Val, se não tiver espaço no meu congelador, o que eu faço? Geladeira, tá, gente? Só que ao invés de estar deixando 10, 15 minutinhos no congelador, deixa aí uma média de 30 minutos. Então agora vamos fazer a nossa massinha do bolo. Então aqui no liquidificador nós vamos começar colocando os líquidos. Os ovos, o leite, e aqui quem quiser substituir o leite por creme de leite, por água, pode substituir que também dá super certo, tá? Vamos colocar o óleo. E agora nós vamos colocar açúcar. E a canela em pó. Bolo de churros sem canela não é bolo de churros, né? E aqui também já fica a dica. Quem não gosta de canela e quiser fazer o bolinho sem a canela, pode fazer, tá bom? E agora é a hora da bagunça. Agora a gente vai bater em torno de 1 minutinho, é rapidinho, tá? Viu que tá tudo homogêneo? Pode parar de bater. Então tudo já bem misturadinho, nós vamos passar essa mistura aqui para uma bacia, para um bowl que você tiver em casa.
E enquanto estava batendo, eu já peguei e liguei o forno a 180 graus para pré-aquecer, tá? A nossa misturinha já está toda aqui no bowl e agora nós vamos colocar a farinha aos poucos e misturando delicadamente. Sempre misturando de baixo para cima para agregar ar na nossa massinha. Massinha bem misturada, agora por último nós vamos colocar o fermento. E aí misturamos mais uma vez até ficar homogêneo, tá? Aqui a gente não precisa ficar misturando muito. Massinha pronta, e antes de colocar nossa massinha na forma, eu já te convido para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, assim você vai ser lembrado, avisado toda vez que um novo vídeo entrar aqui no canal. E também já deixa o seu joinha, deixa um like aqui embaixo, porque eu vou saber se você está gostando do vídeo, combinado? Mais uma coisa, aqui embaixo tem uma setinha, que se você clicar nela vai ter toda a descrição da receita. Então é só clicar nela ali que vai ter em xícaras, colheres e também em grama para ficar tudo padronizado e para ninguém deixar de fazer caso não tiver uma balança. E olha que linda ficou a nossa massa. A canela dá uma coloração bem bonita para ela, tá? Então, massinha pronta, vamos colocar toda ela na forma. Lembrando que a minha forma ficou no mínimo 10 minutinhos no congelador, tá? Se ficar mais tempo, não tem problema. Não tem espaço no congelador, vai colocar onde? Geladeira, no mínimo 30 minutinhos. E aí nós vamos colocando delicadamente em toda a volta aqui, para não cair peso todo sobre um lugar e acabar misturando o leite condensado com a massa, tá? Então vamos colocando, ó, devagarzinho em toda a volta, tá? Vai colocando sempre assim, ó, na volta, para que não caia só em um lugar e não misture com leite condensado, tá bom? Ele cria como se fosse uma película, vamos dizer assim, uma pelezinha mais firme, ele não chega a congelar, tá? Prontinho, massa na forma, agora nós vamos levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus por uma média de 40 a 45 minutos ou até fazer o teste do palito e ele sair limpinho. E o nosso bolinho já está assado, ele ficou 1h10, tá? Ele tá super fofinho, só que ele demora um pouquinho mais porque tem que cozinhar o leite condensado. Então, eu fiz o teste do palito, tá? A gente espeta aqui e tem que sair limpinho. Cuidem sempre para ver se a pontinha não vai sair muito molhada, porque o que pode acontecer? O bolo está pronto e o leite condensado ainda não cozinhou. Então eu pego ele aqui, ó, ele ainda está bem morninho, tá? Eu coloco as mãos aqui, eu consigo suportar, mas está super quentinho ainda, super morninho. Ó, eu passo a faca em toda a volta e aí eu venho passando a faca por aqui também, ó, no meio para soltar. E agora é aquela hora que dá sempre aquele friozinho na barriga para ver se deu tudo certo. Vamos virar aqui e desenformar o nosso bolinho. Hora da verdade, vamos ver como que ficou. Saiu, ó. Deu uma leve grudadinha ainda aqui no fundo, ó. Talvez eu teria que tirar um pouquinho antes, tá? Mas se você esquecer de desenformar o seu bolo morninho, você pode fazer igual a gente faz com o pudim. Leva ao fogo, aquece essa parte aqui da forma e desenforma, tá? Aí ele deu uma leve rachadinha aqui por cima no nosso doce de leite, porque eu acredito que a pessoa delicada sacudiu com muita força. E aí a gente pode deixar ele assim, ou a gente pode pegar e polvilhar açúcar com canela, pode polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Como é um bolinho de churros, eu vou polvilhar aqui por cima açúcar com canela. Quando a gente coloca o açúcar com canela aqui em cima, ele fica um pouquinho mais docinho, tá? Então, se você não gostar de bolo doce, aí você não precisa colocar. Mas ele não interfere também muito não, porque é só nessa camadinha aqui de cima.
E olha isso, gente. Olha o nosso bolinho de churros invertido, que lindo ficou. Então agora é a hora da gente cortar o nosso bolinho e ver como que ficou ele por dentro. Vamos ver como ficou então. Olha isso, gente. A massa do nosso bolinho e aqui a camada do nosso leite condensado cozido. Olha que coisa linda! E a massa, ela fica bem fofinha. E eu já tô até comendo aqui, gente. Olha isso. Já tava esquecendo até de mostrar pra vocês que fofinha fica a massa. Olha isso aqui. Delicioso. Fica bem equilibrado, não fica doce, aquele doce enjoativo. Aqui, ó, é o leite condensado cozido. Aqui virou um docinho de leite. Vamos experimentar. Ó, gente. Uma delícia. O nosso bolo ficou simplesmente delicioso. É um bolo fácil, como vocês viram, de fazer, porém tem aquele segredinho de untar bastante a forma para não grudar na hora que a gente desenformar. A validade desse bolo é de 2 a 3 dias em temperatura ambiente, 5 dias na refrigeração ou 30 dias congelado. E sempre muito bem embalado, tá? Para não ressecar. Para descongelar, é só tirar do seu freezer, do seu congelador, para geladeira e depois você colocar em temperatura ambiente. Ou se você for consumir naquele exato momento, bateu aquela vontade de comer um bolinho com um cafezinho, você pode já congelar em fatias, que aí assim você já pode pegar a fatia e descongelar direto no micro-ondas por média de 20 a 30 segundinhos. Então era isso, gente. Espero que você tenha gostado da receita. Faça aí nessa casa, depois me conta o que achou, combinado? E eu vou ficando por aqui com essa delícia de bolo.